Bom dia, irmãos queridos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero começar hoje com uma oração que aqueles que puderem orar comigo, amém? E vamos abrir a palavra do Senhor e toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Então, que nós possamos juntos orar. Pai querido, é em Teu nome, Senhor, o nome de Jesus, que nós te agradecemos pela bênção que foi o Senhor ter nos concedido mais um dia, onde o Senhor não escondeu de nós o Teu rosto e fez resplandecer mais uma vez sobre nós a Tua luz, nos dando assim a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor, buscando assim fazer a Tua vontade, guiados por Teu Santo Espírito à luz da Tua palavra. Pai, nos guie em Tuas verdades, para que não morramos, mas para que tenhamos a vida eterna que o Senhor nos prometeu. Isso é o que peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus a oportunidade mais uma vez poder falar um pouquinho do seu grande amor, né, por nós e da sua palavra, que são palavras de vida, né, de graça e de misericórdia. Afinal, o Senhor Deus, Ele veio nessa terra para nos dar o sentido completo da tua palavra. E eu quero começar a reflexão. Como eu disse antes, estou fazendo o ano bíblico. Convido a você que ainda não teve a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, que você comece a ler. Se você ler aí uma base de 3 capítulos por dia, em um ano você lê toda a mensagem bíblica que o Senhor quer falar ao seu coração, porque Ele te ama e quer te salvar, tá? E hoje a leitura começou com o título O Senhor e os Ídolos, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês para o segundo mandamento da lei de Deus, que ela vem dizendo assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá? Verso 7 aqui do capítulo 20 do livro de Êxodo. Aqui já é outro mandamento. Eu queria falar mesmo só acerca do segundo mandamento, o qual nos adverte contra a idolatria, certo? Agora eu chamo a atenção de vocês aqui para o capítulo 10 do livro de Jeremias, que tem por título O Senhor e os Ídolos. Vamos lá para o verso 10. Jeremias 10, verso 10. O Senhor Deus, porém, é o verdadeiro Deus. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Irmãos, aqui o profeta Jeremias está falando da parte do Senhor, porque o Senhor não suporta, a sua indignação é muito grande para com as nações de toda a terra. Como eu disse no vídeo que gravei ontem, o pecado entrou no mundo por um homem e todos pecaram. Infelizmente, eu e você somos pecadores. Mas Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Jesus, Ele disse: vinde a mim como estás. Mas tem um detalhe aí. Ele quer que você venha como você está, mas de forma alguma
Ele quer que você permaneça como você está, tá? Porque ele veio para dar liberdade para nós. Ele veio para nos dar a salvação. Ele veio para nos dar a vida eterna. E para isso ele se sacrificou, tá? Enquanto as nações todo o tempo criaram para si deuses que eles mesmos forjavam com as suas mãos, obras de tuas mãos. E lá, após o Deus tirar o seu povo do Egito, usando ali o seu servo Moisés, ele pega essa nação que estava acostumada a viver no Egito, acostumada com a adoração de deuses estranhos, deuses que toda a vida o povo criou para si, para satisfazer os seus próprios desejos. Aí você vê falar no Deus da guerra, você vê falar no Deus da fertilidade, no Deus de toda espécie, né? Deuses esses que a gente sabe que são demônios, anjos caídos, que caíram com Lúcifer, foram precipitados na terra. O diabo e os seus anjos, que agora não são mais anjos, são demônios, tá? E esses demônios estão aqui desde antes da formação do mundo. Tanto é que se você vê lá no Jardim do Éden, Satanás personificado na serpente, levou Eva a cometer pecado e também Adão. Então, Satanás já estava aqui na terra e os seus anjos, agora denominados demônios, estão aqui com ele, desde que mundo é mundo. E esses demônios têm acompanhado as gerações e gerações e induzindo-as ao pecado, a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas o Senhor, ele sempre se revelou para nos salvar. E ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E aqui ele revela ao profeta Isaías a sua indignação e contra o povo do mundo todo, por causa da idolatria. Nesse caso aqui, em específico, pela idolatria. Quero chamar a atenção para esse verso 10 também aqui, quando o Senhor Deus, diz Isaías, né, profeta do Senhor, o Senhor fala pela boca do seu profeta, o Senhor Deus, porém, é o verdadeiro Deus, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Jesus Cristo, tá? Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Quando Jesus vier com poder e grande glória, diz a palavra do Senhor que haverá grande clamor como nunca se houve antes, porque aí as pessoas vão conhecer que elas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e que não quiseram saber de Deus. Não deram créditos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, certo? Vamos lá agora para o verso 14. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento da sua imagem de escultura. Envergonha-se todo fundidor. Suas imagens fundidas são mentira e não há fôlego de vida nelas. Achei interessante nesse verso aqui, verso 14 do capítulo 10 de Isaías, que faz menção aqui do fôlego de vida. Quando Deus criou o homem e mulher, né? Criou o homem, soprou fez o modelo dele ali, a sua imagem e semelhança, fez um boneco ali do pó da terra, do barro, né? E ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Então, irmãos, até o ar que nós respiramos é Deus quem nos dá, tá? E diz a palavra do Senhor que quando a gente morre, o corpo volta ao pó e o fôlego de vida, o ar que respiramos, volta para Deus, tá?
Ao homem foi permitido morrer uma única vez. Depois disso é o julgamento, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E então o Senhor nos adverte aqui em sua palavra sobre a idolatria. Ele no capítulo 11 de Jeremias também nos adverte sobre a aliança quebrada. Porque Deus, quando deu ao seu servo Moisés as 2 tábuas do testemunho, suas leis, a sua vontade ali foi escrita em pedra pelo seu próprio Deus. Tem uma única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 18. Deus ele escreve os 10 mandamentos nas 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, e entrega ao seu servo Moisés. Moisés que ficou 40 dias ali no Monte Sinai, falando com Deus, quando ele desce ali do monte, trazendo consigo as 2 tábuas do testemunho, ele ouve um barulho, e o seu servo Josué, que estava o esperando ali na descida do monte, diz também, não sabia o que estava acontecendo lá embaixo, mas escutava um barulho muito grande. E aí Josué fala, será guerra? Moisés diz, não parece som de guerra, mas sim de festa. E quando eles chegam lá, Arão, seu irmão de Moisés, que o ajudava ali, que foi primeiro sacerdote do Senhor depois da saída do Egito, né? Também ajudou Moisés a libertar, a tirar o povo do cativeiro egípcio. Arão, aprensado ali pelo povo, a pressão foi muito grande, Moisés estava demorando muito para voltar e o povo queria para si um Deus. E eles juntaram o ouro que eles tinham ali e fundiram um bezerro de ouro. Por que um bezerro de ouro? Porque o bezerro, a vaca, é uma divindade lá no Egito. Como eles viveram 400 anos no Egito, né? Eles acostumaram a adoração de deuses estranhos. Então, esse povo incrédulo que viu as 10 pragas lá do Egito, coisas fora do comum acontecerem aos egípcios e eles serem libertos de todas as pragas. Esse povo que viu o Mar Vermelho se abrir, e eles passaram em terra seca, enquanto os seus perseguidores, os egípcios, foram engolidos pelas ondas. Esse povo que viu tamanhas maravilhas que o Senhor operou em seu meio, esse povo acabara de se rebelar contra Deus, fazendo para si um bezerro de ouro para adorá-lo. Imagine, irmãos, tamanha foi a indignação do Senhor. Tá? Moisés, quando chega ali, ele joga aquelas tábuas de pedra no chão, quebra tudo. E porque ele ficou desgostoso, e o Senhor vinha querendo matar aquele povo mau, Moisés orava ao Senhor, fazendo ali o papel de Jesus, né, que Jesus faz hoje por nós, de interceder por nós. E ele intercedia pelo seu povo e dizia, Senhor, o que vão dizer as outras nações acerca de ti, que tirou o seu povo do Egito com mão forte para matá-los no deserto. Moisés, servo do Senhor, conseguia, com muito esforço, oração e súplica e humilhação diante do Senhor. O Senhor poupava mais uma vez, assim, a graça do Senhor era manifesta àquele povo mau. E não diferente, hoje ainda continuamos a ser este povo mau, que preferimos adorar imagens de escultura feitas por mãos humanas
imagens as quais não possuem fôlego de vida, imagens as quais não têm vida. Preferem adorar a criatura do que o Criador. Eu digo a você, se converta do seu mau caminho, para que você não venha receber a sua paga, não da parte do Senhor, mas por suas escolhas ruins, por suas escolhas malditas. Porque Deus todo o tempo manifesta sobre as nossas vidas a sua graça. E Ele nos mostra o caminho qual devemos seguir. Mas mesmo assim, a gente despreza o Senhor. E ao desprezar as leis do Senhor, nós desprezamos também o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, pecadores. É difícil, irmãos. Não seja incrédulo, mas aceite a verdade. Feliz é aquele que aceita as verdades bíblicas. A fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas que nós esperamos. Nós temos convicção que Jesus voltará. E eu não quero estar entre aqueles os quais ele vai olhar e vai falar assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos de meu Pai. Não. Eu quero estar entre aqueles os quais o Senhor irá me conhecer, porque eu fui fiel aos seus mandamentos, porque eu procurei fazer a sua vontade, não me rendi aos princípios, aos poderes, aos moldes deste mundo, que, diz a palavra do Senhor, jaz no maligno, jaz porque as pessoas estão mortas em seus pecados. Aqui diz a palavra do Senhor no capítulo 11 de Jeremias, dize-lhes assim... Peraí, acho que eu já li aqui, né? Não. Verso 3, capítulo 11 de Jeremias, dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não obedecer às palavras desta aliança. A aliança do Senhor, já li, sim. É os seus mandamentos, são caminhos de vida, são mandamentos do próprio Deus, que Ele mesmo escreveu em pedras para que ninguém nunca os apagasse. Verso 4, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando, assim vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Então, se você der ouvidos aos mandados do Senhor, Ele será o seu Deus e você será o seu povo. Você fará parte do povo de Deus. Mas se você não quiser obedecer aos mandados do Senhor, você sai fora da jurisdição do nosso Senhor. Você se afasta de Deus, dando assim brechas para que o inimigo possa tomar conta da sua vida. Versos 7 e 8. Desde o dia em que te tirei do Egito a vossos pais até hoje, eu os tenho advertido constantemente, dai ouvidos à minha voz. Eles, porém, não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, a qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Irmãos, é tão simples obedecer à voz do Senhor. Veja que o Senhor deu estas leis porque Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você faça parte do seu povo. Então, os nossos pais na fé não andaram segundo os mandados do Senhor. E nós também não estamos andando. Pensem bem, é o Senhor quem está dizendo, as leis são dele. E nós somos suas criaturas, nós somos seus filhos. E ele quer, como um bom pai, nos salvar. Verso 11, portanto, assim diz o Senhor, para aqueles que não querem fazer a sua vontade.
Trarei mal sobre eles, do qual não poderão escapar. Embora clamem a mim, eu não os ouvirei. No verso 26, capítulo 26 de Provérbios, diz a palavra do Senhor que aquele que não ouve, aquele que não guarda os mandamentos do Senhor, a sua oração se torna abominável para Deus. Talvez você tenha orado ao Senhor, talvez você tenha se prostrado diante do Senhor e as suas orações não têm sido ouvidas. E você não entende o porquê. Talvez é porque você não está andando conforme a vontade do Senhor, tá bom? Procure fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja obediente à sua palavra e aos seus mandamentos. Pois Ele nos deu mandamentos de vida, tá? Então, quando o Senhor às vezes não estiver te ouvindo, quando as coisas vão mal para você e você não entende o porquê e pensa que é por um motivo e outro, mas não é. É porque você não anda conforme a vontade do Senhor. Verso 12 e 13. Irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem queimaram incenso, mas eles de nenhuma sorte os livrarão no templo do seu mal. Só uma pausa aqui. Você conhece algum sistema religioso aí que queima incensos? Pois esse tipo de sistema acabou. Jesus morreu na cruz e as leis cerimoniais, as leis sacrificais acabaram. Jesus acabou com os sacrifícios, com as leis cerimoniais, com as ofertas, libação, os incensos aromáticos, acabou com isso. Porque sobre si ele levou os pecados do mundo inteiro, para que nós tenhamos chance de salvação, tá bom? Agora, as nações, os povos têm sido rebeldes, assim como o enganador, e têm feito a sua própria maneira, tá? Então, quando o Senhor fala aqui acerca de Judá, de Jerusalém, é porque Deus ele nos prometeu uma terra a qual terá sido purificada, tá? E nessa terra não existirá o pecado. Essa é a nova terra a qual o Senhor nos prometeu que um dia voltaria para nos buscar e nos levar para si. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós estamos falando aqui, a palavra do Senhor aqui, pela boca do seu profeta Jeremias, ele fala para as nações daquele tempo, mas nos fala hoje também. O Senhor nos tirou da terra do Egito, da escravidão, assim como o Senhor tirou aquele povo israelita do meio dos egípcios. Hoje Ele quer nos tirar da escravidão do Egito, tá? Para aquelas pessoas que querem viver prestando culto a ídolos, a pessoas que já morreram, tá? Para pessoas que eles acham que estão vivos aí em um espírito e que eles recebem cartas. Irmãos, o momento de fazermos as nossas escolhas é agora, não é depois, não é. Busquem a Deus hoje. O sol nasceu para você hoje, para você adorar a Deus, para você buscar a Deus, para você fazer a sua escolha agora, para você se humilhar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, de coração, arrependido de verdade. Sendo assim, Ele é fiel e justo para te purificar de toda a imundícia. Não pense que depois que você morrer, você vai ter uma oportunidade de salvação, não. Porque o nosso tempo de escolher é agora, tá? Então, verso 13, capítulo 11 de Jeremias. Segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares da vergonha
altares para queimardes incenso a Baal. Aqui, naquele tempo, fazia menção a Baal, a Será e outros. Mas hoje, muitos outros deuses feitos por mãos humanas, que são imagens de escultura. Deus nos disse lá nos seus mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, não preste culto a elas, não faça imagem semelhança alguma do que tem na terra. Pois Ele é o Senhor nosso Deus, que faz misericórdia até 1000 gerações àqueles que obedecem aos seus mandamentos, não para quem é rebelde. E a rebelião contra o Senhor é a quebra dos seus mandamentos, denomina-se pecado. Eu tenho falado isso incessantemente, tá? Então, hoje, Baal é um demônio que foi adorado pelos povos antigos e ainda é adorado até hoje, em algumas partes do mundo. E assim como Baal, pessoas que vão fazer aí os seus rituais debaixo de árvores e nas encruzilhadas. Irmãos, Jesus morreu por todos. A única coisa que precisa agora é você aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e procurar obedecer aos seus mandamentos, porque Jesus ele não morreu por mim e por você para que nós vivêssemos em pecado, não, jamais. Verso 15. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que muitos nela têm cometido grande abominação? Pode a carne sacrificada desviar de ti o castigo quando fazes o mal? Então saltarias de prazer? Aqui está falando ainda do tempo dos sacrifícios de animais, aqueles sacrifícios que apontavam para Cristo, o nosso Senhor. Mas hoje, essa palavra aqui vale para nós. Visto que direito tem a minha amada, está falando da cidade, do santa, do povo de Deus, está falando aqui da igreja do Senhor. Que direito tem a minha igreja a minha casa, visto que muitos nela têm cometido grande abominação. Que é a abominação, irmãos? O pecado, a transgressão da lei. Pode a carne sacrificada, trazendo para os nossos dias hoje, a carne sacrificada foi o próprio Deus, gente. Ele morreu por nós. Você acha que Deus, um Deus zeloso por suas leis, um Deus justo, se vocês acham que Ele morreu numa cruz, Ele se deu por todos nós, levando a pior morte que um homem poderia receber naquele tempo, a maior punição de todas, para que nós vivêssemos em pecado e ainda acharmos que somos dignos de salvação. O mínimo que eu posso hoje fazer é confessar a Cristo como meu Senhor e obedecer às suas leis, porque Ele fez isso. E nós, para nos dar o exemplo, porque Ele é justo, Ele é fiel e Ele quer salvar a mim e a você. Então a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quem tem ouvidos, ouça. Jeremias 12, verso 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Quando a palavra do Senhor diz que a seara é grande, o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos, e ainda alguns trabalhadores, aqui está dizendo que pastores destruíram a vinha do Senhor. Pastores maus, inspirados pelo diabo, têm levado irmãos preciosos de Deus a pecarem contra Deus. Por isso a palavra do Senhor nos adverte que no final dos tempos, muitos lobos devoradores em peles de cordeiros iriam fazer enganar até mesmo os escolhidos do Senhor. Cuidado, irmãos. Se você frequenta uma igreja a qual distorce a palavra do Senhor,
Mas como você vai saber disso se você não meditar na palavra do Senhor? Pensem nisso. As palavras de Deus são palavras de vida, palavras de salvação. Pensem nisso. Cuidado, cuidado com o seu pastor. Cuidado com o aprisco em que você está. Tá bom? Por isso a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 18, verso 4. Saiam dela, povo meu, para não serdes cúmplices aos seus flagelos. Irmãos, tenham cuidado com os seus líderes religiosos, com as denominações, com as igrejas às quais vocês estão congregando, que distorcem a palavra do Senhor, tá? Fazendo com que vocês pequem. E diz a palavra do Senhor, aquele que guarda toda a palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus, mas tropeça em um, é culpado de todos. Se a sua igreja prega alguns mandamentos e não outros, saiam dela, povo meu, diz o Senhor, para que você não seja cúmplice do inimigo, tá bom? Jeremias 13, verso 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após outros deuses, para os servir e inclinar-se diante deles, será como este cinto que para nada presta. O Senhor mandou que Jeremias comprasse um cinto e o escondesse em uma fenda e uma rocha. Jeremias, obediente à palavra do Senhor, assim o fez. Passou-se um tempo, o Senhor mandou que Jeremias buscasse o cinto. Quando ele tirou o cinto havia apodrecido. E aí o Senhor mandou essa palavra, que esse povo maligno, que se recusa a ouvir as palavras de Deus, que caminha segundo o propósito do seu coração. O que eu falei ontem? Que quando eu ando segundo o caminho do Senhor, guardando os seus mandamentos, eu traço para mim um caminho de vida. Mas quando eu ando confiando nas riquezas, no meu trabalho, no trabalho dos meus braços, na minha inteligência, eu estou confiando em mim mesmo, eu estou confiando em homens, em sistemas enganadores, e eu trilho um caminho de morte. Às vezes a pessoa diz, porque Deus permitiu isso. Não foi Deus que permitiu, irmão. Foi você quem escolheu o seu caminho, caminho de desgraça, caminho de morte, tá? Esse povo que caminha segundo o propósito do seu coração, e diz a palavra que o coração é enganador, e anda após outros deuses. Aqui fala de apoiar em seu próprio entendimento. Aqui fala daqueles que se apoiam em outros deuses. Não existe outros deuses, irmãos. Existe um Deus, Criador e Todo-Poderoso, mantenedor de todo o universo. Vocês que se inclinam diante deles, vocês se apodrecerão como o cinto de Jeremias. Eu trouxe essa palavra aqui hoje porque são palavras de exortação, não para que você se intimide, mas para que você se volte para o nosso Deus, pois Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Redentor das nossas almas. Sem Cristo, irmãos, não há vida. Verso 27 do capítulo 13 de Jeremias. Vi as tuas abominações e os teus adultérios. De onde vem o adultério? Aqui está falando do adultério em si? Não. Adultério aqui está falando do povo de Deus que trai o Senhor adorando outros deuses. E o não adulterar está nos 10 mandamentos do Senhor. Não é só para traição, não, do seu cônjuge, não. Mas vale também para aquele que se prostra diante de outros deuses, tá? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você não quer conhecer a Deus. Você quer fazer do seu jeito, e não é do seu jeito, é do jeito que Deus pede que você faça, porque Ele tem o melhor para você.
os teus rinchos de desejo incontrolável e a tua desavergonhada prostituição. Vi as tuas abominações sobre os outeiros e nos campos. Que o Senhor está falando, irmãos, de bruxaria, de feitiçaria, de idolatria. O Senhor está falando aqui de pessoas que se prostituem, que adulteram, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, se prostrando diante de outros deuses, fazendo sacrifícios para outros deuses, em busca de fama, em busca de tomar o marido do outro, da outra, o do outro. Irmãos, tenham cuidado. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Se arrependa, irmão. O tempo é agora. Volte-se para o Senhor. Ele é o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus, único e suficiente Salvador. Se você tem cometido tais abominações, você que tem praticado a feitiçaria, você que é um idólatra, talvez você não esteja adorando uma imagem de escultura, mas você está adorando uma celebridade aí do meio artístico, um cantor, uma atriz. Cuidado com o time de futebol. Irmãos, nós podemos, Deus nos fez livres, nós podemos fazer qualquer coisa, mas não podemos deixar que coisa alguma possa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque em primeiro lugar na nossa vida tem que estar Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém? É isso que a palavra do Senhor diz, que seca-se a erva, a sua folha cai, mas a palavra do nosso Senhor, ela não passa. Eu quero falar com vocês aqui no capítulo 5 de Mateus. O próprio Jesus disse no verso 17, eu não vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Para você que diz que depois que Jesus veio, rasgou-se o véu do templo se rasgou, Jesus ressuscitou no terceiro dia, as coisas se fizeram novas. Que coisas se fizeram novas, irmãos? A única coisa que se fez nova foi que Jesus morreu por mim e por você, dando-nos assim a oportunidade de salvação, tá? Mas a lei moral, a vontade do Senhor, essa lei não passará até que tudo se cumpra. Talvez você ache que tudo se cumpriu com o sacrifício de Cristo. Você está enganado. Jesus virá a segunda vez, ele vai purificar essa terra. Aí sim tudo será cumprido, mas ainda assim, de um sábado ao outro, na nova terra, nós iremos adorar o Senhor. Nós iremos nos prostrar diante dele, porque dele é o poder, o reino e a glória para sempre. Aqui no capítulo 28 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim, verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, como que o poder é dado para Jesus, né? Porque ele é Deus, e ele esteve aqui como um homem, deixou a sua majestade nos céus, e se fez um homem. E aqui, como homem, ele viveu e sofreu tudo mais difícil. E morreu por nós, por mim e por você. Vocês acham que Jesus fez tudo isso para que nós continuássemos a pecar, a desobedecer os seus mandamentos, que são mandamentos de vida? Você tem certeza disso? Aí ele nos deu uma missão, irmãos. Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado. O mandado vem de mandamentos, tá?
Não vamos confundir as coisas, não. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o dia que eu chegar nessa terra aí para te buscar. E aí diz a palavra do Senhor que ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? Dos cabritos. Vai ficar uma parte para um lado, uma parte para o outro. E você quer estar de que lado? Eu quero estar do lado daqueles que obedeceram a Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Não se esqueçam, são palavras de vida. Nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Que vocês tenham todos um excelente restante de dia, porque da bênção do Senhor você já está desfrutando e a sua oportunidade é hoje. Amém? Eu oro em nome de Jesus, agradecendo pela bênção que é poder pregar a tua palavra, que é poder ouvir a tua palavra, meditar nela, porque nela nós trilhamos um caminho de vida. Obrigado, Jesus, por mais uma vez ter tido essa oportunidade. É em teu nome que eu agradeço ao Senhor. Amém.